Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à igreja, ao canal da Igreja Base Palavra da Verdade. Sou o pastor Bivar, pastor titular da IGB, e hoje eu achei por bem, senti no meu coração, de trazer uma mensagem diretamente para você que é obreiro, para você que é pastor, que você tem um rebanho sob os seus cuidados. É uma advertência muito séria que serve para todos nós, principalmente para aqueles que querem bem servir a Cristo. Veja bem, a nossa palavra de hoje está na primeira carta de Pedro, apóstolo São Pedro, capítulo 5 e versículo 1 em diante. 4 versículos, 5 na verdade, vamos ver aqui. Diz assim, a partir do versículo 1: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Veja bem no versículo 2: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então, grave bem essas palavras. Pastoreiem e cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E diz mais: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 ao 4. Para nós ficarmos mais atentos com esta situação. Vou deixar essa Bíblia aqui para nós podermos pensar no que foi anunciado por Pedro nesses versículos. Só quero dizer para vocês que a nossa igreja base Palavra da Verdade é uma igreja de pregação simples, de uma pregação básica, para que todos aqueles que nos ouvem, sejam crentes novos ou crentes maduros, mas entendam o que nós estamos falando. Nós não fazemos rodeios nas nossas pregações, nas nossas mensagens. Então, o que Pedro fala nestes versículos? Veja bem, ele está dando um recado, aos presbíteros, que são, muitas das vezes, em muitas igrejas, a pessoa mais de autoridade na igreja, ou é o camarada, o irmão ali que ensina as pessoas, dá um ensinamento. Mas também, em alguns lugares, eles são os copastores ou próprios pastores da igreja. Ou seja, isso se resume para nós falarmos que todo aquele que tem um grupo de irmãos que nós denominamos como ovelhas está inserido nesse argumento aqui de Pedro. Então nós vamos ver o seguinte, aqui diz que nós devemos olhar por ele, por esse rebanho, não por obrigação. Então essa é uma parte. Se você pastoreia a sua igreja por obrigação, saiba de uma coisa: você está no trajeto errado da sua vida. Você precisa voltar atrás, pensar no que você está fazendo, porque o pastoreio não é uma profissão de obrigação. Se é uma profissão para alguns, não é de obrigação. Tem
os seus deveres. Eu sou pastor da minha igreja, eu tenho alguns deveres, mas eu não vivo da minha igreja. Eu tenho o meu salário da minha profissão, sou militar da reserva e também sou professor. Então eu procuro trabalhar para não trazer peso financeiro para a minha igreja, ou seja, eu trago de fora para dentro e não de dentro para fora. Esse é a minha observação, o meu pensamento. Então, se você faz por obrigação, é bom você rever as suas atitudes, né? E diz mais, mas de livre vontade, como Deus quer. Então, essa é a vontade de Deus, que nós pastoreie a igreja conforme a sua vontade. Não façam isso por ganância. Isso é uma lógica dentro do cristianismo. Nada devemos fazer por ganância, mas com desejo de servir. Aqui está uma palavra, quando nós falamos de servir, existem pessoas, existem teólogos que vão ver vários significados para essa palavra servir, se é escravo, se é dolo, se é essas coisas todas, mas isso não interessa a nós. Nós temos a nossa Bíblia aqui em português e nós vamos lê-la dentro do nosso português, dentro do nosso entendimento básico. Então, mais o desejo de servir. Então, eu tenho que ter o desejo de servir aos meus irmãos, para que os meus irmãos, de alguma forma, confiem no meu pastorado. E ele continua, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Isso aqui é muito sério. Existem pastores que são verdadeiros dominadores. Eles querem ser dominadores do seu rebanho, da sua clientela, dos irmãos que visitam. Você não é dono de ninguém. As ovelhas são livres, você também é livre. Você foi chamado para ser pastor, mas com esta significância do serviço, você está para servir. Nós estamos para servir. Eu olho para as minhas ovelhas, independente do seu tamanho, do departamento que ela pertence, se é do departamento infantil, de jovem, adolescente, senhoras, eu vejo eles todos como iguais a mim, para que eu possa conduzi-los de forma não por obrigação, mas eu estou para servir a minha igreja. E esta é a interpretação, o entendimento que nós fazemos desta passagem muito importante da Bíblia para nós obreiros. Diz mais assim, quando ele fala, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o seu rebanho. Existem muitas famílias de pastores que são destroçadas por um único motivo tão simples, é que eles têm certa observação aos seus pais, seus maridos, de verdadeiros dominadores. É dominador no lar e dominador na igreja. Então, com certeza, é uma família que vai viver problemas. Então, diz mais aqui, nós somos um exemplo para o rebanho. Então, se eu quero formar outros líderes na minha igreja, eu tenho que formar líderes que queiram servir, que não sejam gananciosos, que não sejam dominadores. Essas três características de pessoa dentro da igreja não servem para serem líder ou terem um rebanho sob o seu cuidado. Agora, por que tudo isso? Por que essa recomendação? No versículo 4 diz assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, quando nós entendemos que o nosso sacrifício nós temos por promessa a Deus que quando se manifestar o Supremo Pastor, nós, ou como diz o texto, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então, aí para pensar. E os gananciosos? E os dominadores receberão essa coroa de glória? Aí, meu querido, a coisa complica.
porque nem eu, nem você somos capazes de definir a vontade de Deus para isso. Tá bom, meus queridos? Não vamos deixar o nosso vídeo ficar muito longo, mas é essa mensagem que nós trazemos para cada um de nós, pastores, líderes. Você que pretende, né, ter um grupo de irmãos sob seus cuidados pastorais, você tem que observar esse capítulo 5 da primeira carta de Pedro, do primeiro versículo até o quarto. Então a gente faz essas recomendações. Se o seu pastor é um pastor dominador, é um pastor que só quer sugar as ovelhas, num palavreado bem aberto, você precisa ter cuidado com tudo isso. Você precisa pensar qual é o tipo de pastor que você está tendo. Estamos bem, meus queridos? Então ficamos por aqui, graças a Deus. Então a gente pede que você curta, o vídeo se você gostou do assunto, compartilhe para aquele seu pastor, tanto o dominador como aquele que serve a igreja, compartilhe para esses todos. Façam os seus comentários, todos os seus comentários serão bem-vindos aqui para o nosso canal, tá bom? Fique com Deus, que a graça de Deus abunde nas nossas vidas e que nós possamos ser verdadeiros proclamadores do Evangelho de Cristo, porque é isso que o mundo precisa, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.